Sejam muito bem-vindos ao Top Educação. Aqui eu ajudo professores a dominarem a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência em sala de aula. E o tema de hoje é Dicas para a inclusão do aluno autista dentro da sala de aula. Se você é professor, tem uma criança com autismo, já vai compartilhando esse link aqui, chamando outros professores para participarem, que hoje nós temos dicas incríveis para você aprender a incluir seu aluno com autismo em sala de aula. Então vamos lá para as dicas? Primeira dica. Nenhum aluno é igual ao outro. Nenhum, nem nós. Ninguém é igual a ninguém. Seu aluno autista, ele nunca vai ser igual a outro aluno autista que você tiver. Nunca. Porque cada aluno, ele é único. E quando nós falamos de autismo, aí vem outras diferenças. Cada aluno vai apresentar uma característica. Então, se você hoje teve um aluno autista e pensa assim, poxa, eu aprendi a trabalhar com autista, é muito tranquilo. No ano seguinte, você vai ter um outro aluno autista. Ele vai ter outras características. Ou se você trabalhou com algum aluno autista e achou, esse aluno ele não falava, esse aluno, ele tinha muitas birras. Será que todo aluno autista vai ser assim? Não. Cada aluno é único. Então, quando você for trabalhar, quando você está em sala de aula, você vai receber um aluno, você não sabe o aluno que vai receber. Então, você precisa estar preparado para vários tipos de aluno e vários tipos de alunos com autismo ainda, hein? Então, gente, primeiro ponto, nenhum aluno é igual ao outro, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um aluno e ele não é igual ao outro, ou seja, eu posso dar o mesmo estímulo e ele ter respostas diferentes para o mesmo estímulo. Um aluno, você faz uma atividade com ele e dá super certo. Outro aluno, você faz a mesma atividade, o mesmo estímulo e não deu certo. Por quê? Porque cada pessoa, cada aluno, ele vai se expressar de uma determinada forma. Então, gente, às vezes o professor fala assim, eu não quero trabalhar com aluno autista. Então, gente, se você disser que não quer trabalhar com aluno autista, você está no lugar errado. Porque todo professor, ele precisa saber como trabalhar com todos os tipos de aluno, especialmente com alunos autistas. Olha aqui, gente, o que diz uma pesquisa lá do Centro de Controle de Doenças de Prevenção dos Estados Unidos, chamado CDC. Ele disse, e essa pesquisa é recente, ela é de agora de dezembro, de 2 de dezembro de 2021. Sabe o que ela disse? Que houve um aumento de 22% dos casos nos Estados Unidos em relação ao ano de 2020. Ou seja, se em 2020 eles tinham uma criança autista para cada nascimento entre 54 crianças, em 2021 esse número pulou para um autista a cada 44 nascimentos. Gente, é muita criança com autismo. É claro que agora esse aumento não é só que está aumentando os casos, está aumentando também a qualidade do diagnóstico, né? Tem sido muito mais fácil, né? Os médicos, os professores aí que observam, não dão diagnóstico, mas observam, fazem apontamentos. Está muito mais fácil hoje de identificar o transtorno porque ele tem sido muito mais divulgado. Mas o número de casos tem aumentado sim. Tem uma estimativa, não é uma fonte oficial, mas a estimativa é que aqui no Brasil existam, sabe quantas pessoas com autismo? Está escrito aqui, ó. Estima-se que existam 4,84 milhões de autistas aqui no Brasil. Gente, é muita gente. Então, se você não tem hoje um aluno com autismo, em breve você vai ter. Antes, quando eu comecei a trabalhar na educação especial, eu ainda não conhecia de perto ninguém. Tem 16 anos, eu não conhecia nenhum autista, de conviver, de estar perto de algum autista mesmo. Nem dentro de sala de aula eu ainda tinha tido algum aluno autista. E desde que eu comecei na educação especial há 16 anos, eu estou há 26 anos trabalhando na rede municipal, mas há 16 eu trabalho na educação especial exclusivamente. E aí, eu comecei, na época, a gente trabalhava no núcleo, eu trabalho num centro de referência que presta serviço a toda a rede municipal. Esse centro de referência é de educação inclusiva. E quando eu comecei, o nosso núcleo de deficiência intelectual era muito maior do que de autismo. Hoje é o contrário. O nosso núcleo de autismo é muito, gente, muito maior do que de deficiência intelectual.
Todos os dias nós recebemos novos alunos com autismo. Então, todo professor, ele precisa estar preparado para receber um aluno autista. Eu vou dizer mais, todo professor precisa estar preparado para ter o privilégio, gente, de receber um aluno autista. Isso é um privilégio de você aprender a lidar com o diferente, você aprender a trabalhar com pessoas. Gente, com uma pessoa diferente de você, diferente dos outros alunos. E aprender coisas novas, aprender a se comunicar. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Não pensa isso como um fardo. Nossa, tantos autistas agora na rede municipal, particular, estadual, tantos autistas. Então agora vai vir para mim, meu Deus, que medo. Não pensa assim, gente. Não pensa que vai ser assim. Pensa que vai ser uma bênção, que você vai saber lidar, que você vai fazer uma pessoa aprender, que você vai ajudar um ser humano a se desenvolver, um ser humano maravilhoso, incrível. E é desse ser humano que nós vamos falar aqui. Então, a primeira dica que eu já vou dizer para você é formação. Invista em formação. O professor, ele não pode parar de estudar. Tem uma amiga minha que me contou uma história esses dias e gente, eu fiquei tão impressionada que eu já comentei isso várias vezes. Ela contou que ela estava na internet e aí ela mexendo lá apareceu um vídeo de uma pessoa ensinando a pintar os cílios. E esse vídeo era para vender um curso de 8 horas de duração para pintar uns cílios. Gente, as pessoas estão fazendo cursos para pintar cílios e o professor, às vezes, não quer se preparar para receber os alunos que estão em sala de aula, todo tipo de demanda que ele tem. Se pintar os cílios tem sido importante, que gera um curso de 8 horas, imagina você que vai receber um aluno com autismo, não só com autismo, com qualquer tipo de deficiência visual, auditiva, múltipla, né? Um aluno com deficiência intelectual ou até com transtornos de aprendizagem, descalculia, déficit de atenção. Todos os alunos precisam de uma atenção especial. Eu falo que a única maneira da gente garantir a inclusão é só através da adaptação curricular. Não tem outra forma, gente, de eu garantir que o aluno vai estar incluído de verdade se eu não adaptar o currículo. Mas só que tem gente que pensa que a adaptação curricular é o quê? É rampa de acesso, adaptação curricular, é um banheiro que tem entrada para o cadeirante. Ou então, aquele piso tátil, sabe? Onde o cego vai passando a bengala ali, que tem nos bancos, né? Em alguns locais públicos. Isso é adaptação curricular, mas só isso não é adaptação. Isso é sim, mas não é só isso, vai muito além. Adaptação curricular é você dar o direito do seu aluno, de fato, receber a educação que ele precisa receber. Imagina, todas as lutas que foram feitas pelos alunos com autismo. Todas as lutas. A lei Berenice Piana, que conquistou vários benefícios para as pessoas com autismo. Tudo isso para garantir que o aluno esteja dentro de sala de aula. Aí ele está lá, mas não tem uma atividade diferenciada para atender a necessidade dele. O professor não sabe adaptar as situações, o cotidiano, para atender tudo que o aluno precisa, as demandas educacionais. Será que ele vai estar incluído de verdade? Um aluno que está dentro de sala de aula, que não consegue aprender juntamente com os outros porque ele tem uma limitação, né? Ele é autista, ele precisa de adaptação, mas não tem. Então isso não é inclusão. Por isso que eu falo que é impossível você fazer uma inclusão sem fazer adaptação curricular, sem adaptar as atividades para o seu aluno. Então a primeira dica, invista em formação. Ouve lives, né? Estuda, busca vídeos, livros, artigos, converse com outros profissionais que atendem alunos com deficiência e assim você vai aprender cada vez mais a lidar melhor com vários tipos de situação. Aí o professor pensa assim, nossa, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, eu vou ter mais trabalho ainda, agora eu vou ter que fazer mais cursos, mais formação. Se você pensar isso como um fardo, vai ser ruim para você mesmo. Nossa, eu vou ter que investir. Mas se você pensar que isso vai facilitar o seu trabalho, que quando você receber um aluno autista, você vai saber lidar com ele, saber lidar com os comportamentos disruptivos, com as crises, você vai saber estabelecer uma comunicação, você vai saber preparar uma atividade de acordo com o nível dele. Ah, gente, isso dificulta o trabalho? Pelo contrário, isso torna o trabalho muito mais fácil. Investimento, invista em você,
invista na sua carreira e você vai conseguir fazer com que o seu aluno aprenda, independente dele ter qualquer deficiência. E aí, gente, eu vou dar outras dicas aqui. Enquanto isso, eu queria que vocês pegassem uma caneta, um papel e para anotar as dicas, que elas são incríveis. E já vai curtindo aí, gente, deixa um coraçãozinho aí, pega esse aviãozinho, manda para os outros professores que você conhece, para as pessoas que têm para as pessoas que têm alunos com autismo ou que não têm autismo, né, que tem qualquer tipo de deficiência, que vão gostar de receber esse conteúdo e vai ajudar muitas pessoas a terem uma educação de qualidade. Então vamos lá para a nossa segunda dica, que é super importante. Já pegaram aí? Cadê os coraçõezinhos? Vocês estão me ouvindo, gente? Comenta aí, por favor, se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Comenta aí se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo, gente? Sim, isso. Ai, Valquíria, valeu. Fiquei aqui meio pensando assim, gente, tô sozinha. Tô não, né, Kívia? Tô não, né, Breno? Olha, sabe esse coraçãozinho que tem aí, gente? Curte esse coraçãozinho, aperta aí, porque quando você aperta, essa live ela é enviada para mais pessoas, tá? Então vamos lá. A segunda dica muito importante, muito importante. Você precisa anotar, sabe qual que é? É que você, cadê? Precisa ler os relatórios desse aluno. Primeira coisa, vai receber um aluno autista ou já está com um aluno autista, pegue os relatórios que ele tem, seja qualquer relatório, do médico, dos profissionais que atende, se ele faz fono, se ele faz terapia ocupacional, se ele tem atendimento com psicólogo, com todos os profissionais, dá uma lida para você entender o caso desse aluno, tudo que ele já passou, todas as abordagens que foram feitas com ele. Tenta entender esse aluno. Outra dica é conversar com os professores dos anos anteriores, quais as estratégias que eles usaram, que deu certo, como que foi, como que esse aluno ele reagia na sala de aula. Conversa com eles, não tenha vergonha, fala, às vezes o professor, tem muita gente que fala assim, eu tenho vergonha, vai achar que eu não sei trabalhar com aluno, que eu não sei trabalhar com autismo. Pensa, às vezes o professor pensa que procurar saber sobre o aluno com outros professores é uma fragilidade que ele está demonstrando. Pelo contrário, quando você conversa com outros professores, você está garantindo que você vai fazer a coisa certa, que você está no caminho certo. Tem que trocar informações mesmo. E também, gente, você precisa, além de ler os relatórios, né? Você precisa conversar com os pais. Procurar saber desses pais, como que é em casa, quando ele tem birra, o que ele geralmente, quais são os gatilhos de birra, ou de um comportamento disruptivo, ou de uma crise, né? Quais são os gatilhos? Tem aluno que às vezes um som específico, ou um barulho muito alto, faz ele ter uma birra ou entrar em crise. Então, se você já conversa com esse pai, ele já te fala, olha, quando toca o sinal do recreio, a professora falava que todas as vezes que tocava, aquela meninada saía correndo, porque eu vou te falar, lugar para ter barulho é na escola. E aí, nesse momento, ele entrava em crise. Você sabendo disso, você já vai se prevenir. Então, nesse momento, você vai ou levar esse aluno para um local mais isolado, com menos barulho, ou avisar com antecedência, olha, o sinal vai tocar, ou usar um fone de ouvido para abafar esse momento. Você vai se preparar, tentar entender isso. E quando ele tem uma crise, pai, quando você é pai, mãe, como que vocês fazem, né? Quando ele tem uma crise, quando ele está em crise, o que o acalma? Tentar descobrir se o que acalma o que acalma esse aluno? É um objeto que ele gosta de manipular? É ficar sozinho? O que acalma esse aluno? É muito importante. Tem até um caso, gente, que é muito interessante. De uma amigona minha, uma querida, ela contou uma história de um aluno que ela recebeu e ela já tinha conversado com essa mãe, já tinha procurado saber, né, como que essas questões todas ela já tinha feito. Mas a mãe escondeu alguns detalhes dela. E ela foi trabalhando com esse aluno e ela percebia que à medida que às vezes ela trabalhava, ela ouvia um barulho debaixo da mesa. Ela, que é isso?
Daí a pouco, mais um barulho debaixo da mesa. Quando ela percebeu, ele deu um chutão na canela dela. Chutou. Aí ela foi e escondeu as pernas, né? Pra ele não chutar. Tava tentando, o barulho debaixo da mesa que ele tava tentando achar. Ele chegou a olhar assim, ó, debaixo da mesa pra ver onde que tava a perna dela pra chutar. E aí ela percebeu que ele gostava de chutar as pernas dela. Foi conversar com a mãe e falou, olha mãe, ele me chutou. Aí, né, a mãe virou e falou assim, sabe por que ele chutou? Ele não gosta de ouvir a palavra não. E, gente, muito difícil a gente ficar sem falar a palavra não, né? Em algum momento a palavra não vai aparecer. Mesmo que, né, qualquer momento você, num contexto normal, você vai falar, não, não é aqui, é ali. Ah, tá certo, não, esse você coloca aqui. E aí, todas as vezes que ele ouvia a palavra não, ele queria chutar a professora. Então, ela teve que criar uma estratégia para ela não levar um chute naquele momento, porque ela precisava muitas vezes dizer a palavra não. Mas aí, quando ela estava contando, a mãe falou assim, eu acho que eu sei por quê. Por que que ele chuta? Eu tenho isso comigo, até por isso que ela não tinha contado para a professora anteriormente. Porque ela disse que quando ele era pequeno, ela não sabia que ele tinha autismo. E ele era completamente agitado, mexia em tudo, né? Tinha uns comportamentos que ela não entendia por que ele estava tendo. Então, ela fazia o quê? Quando ele pegava alguma coisa, ela batia na mão dele e falava, não. Então, toda hora ela, não. Então, ele aprendeu que sempre com o não vem uma agressão. E ela falou que estava muito triste por isso ela não tinha ainda comentado com a professora. Então, você precisa conhecer esse aluno. Você vai conhecer das mais variadas formas possíveis. Relatórios, outros professores, familiares, atendentes, quem trabalhou com esse aluno, viu? Essa foi a nossa segunda dica. A terceira dica, muito importante, é... Eu tô com uma colinha aqui para me ajudar. Rotina. O aluno autista, ele precisa de rotina. É importante para organização, para ele organizar o pensamento, para ele saber o que vai acontecer. O autista, ele gosta de padrões. Tanto que às vezes a gente vê filmes de crianças autistas, você vê que ele empilha tudo um atrás do outro, o carrinho ele empilha direitinho, os blocos tudo arrumadinho, chinelo, tem essa tendência a manter padrões e rotina. E quando ele se vê numa situação em que ele não previa, que ele não sabia que ia acontecer, isso pode gerar nele uma ansiedade e acabar gerando uma crise nesse seu aluno. E aí você precisa trabalhar com rotina, coisa que a gente faz muito na educação infantil, não é? Na educação infantil a gente leva aqueles fichários com as rotinas do dia. E isso, nós vamos falar sobre isso, porque é muito importante. Imagina você adulto, você, uma pessoa que... Imagina que você vai participar de um curso, uma formação. Mas chega lá no curso, nada do que você estava imaginando ia acontecer. Você chegou no curso, eles não avisaram quem ia palestrar, sobre qual tema, se ia ter intervalo, que horas que iria acabar, como que ia ser o curso. Você ficaria bem nesse ambiente? Você se sentiria confortável nesse ambiente? A gente não sente não, dá vontade de ir embora. Inclusive tem até uma história, eu recebi há pouco tempo um convite para participar de um chá de mulheres. Falaram assim, compra o convite para participar de um chá de mulheres. O que a gente pensa quando vai participar de um chá de mulheres, hein? Você pensa assim, um chá, mesa, taças, coquetéis, não é? Você está comprando um convite para participar de um chá. E fui eu para participar de um chá. Quando eu cheguei lá, não tinha mesa, não tinha taça, não tinha coquetel. Tinha gente, mais gente, mais gente, que não acabava mais. E o povo parecia que sabia daquilo, mas eu não sabia. Eu e algumas amigas minhas não sabiam. Eu tinha ido sem comer, porque eu ia comer no chá, aí eu não vou engordar, não quero engordar. Então, se eu vou comer à noite, de tarde eu já não como. Eu estava com fome, eu não sabia nada do que ia acontecer, não foi previsto, gente, eu não consegui ficar no ambiente. Eu fiquei totalmente desequilibrada, eu tive que ir embora, não dei conta de ficar. Eu não sabia nem que horas que ia acabar.
Aí, gente, assim às vezes acontece com o aluno autista. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe que vai tocar o sinal e vai entrar outro professor. Ele não sabe por que tá todo mundo fazendo fila naquela hora. E aí, o que acontece, ó? Ansiedade. E aí, ó, os movimentos, a crise, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, você precisa trabalhar com a previsibilidade. Ou seja, o seu aluno precisa saber o que vai acontecer. Você precisa prever algumas situações para ele. Quando você for trabalhar com o aluno autista, mantenha uma rotina estruturada. Como que você vai fazer? Se for na educação infantil ou até no ensino fundamental, ensino médio, até adultos autistas precisam disso. Registre como que vai ser. Quando pequenininhos, você pode usar foto até do próprio aluno. Você tira uma foto dele no parque, uma foto dele lanchando, uma foto dele fazendo as rotinas e você vai montando na sequência. Primeiro vai ser isso, aí você vai avisando o aluno. Se o aluno é pequenininho, você pode fazer essa rotina de várias formas. Eu pesquisei na internet várias estratégias de rotina. Tem rotina em avental, com materiais concretos, ou seja, onde tem o copo, significa que ali, que naquele momento, vai para o lanche. Onde tem uma pazinha, naquele momento, vai para o recreio, vai para o parquinho. Onde tem blocos, naquele momento, ele vai jogar. Isso ajuda o aluno a se organizar, saber o que vai acontecer. Mas a gente sabe que na escola nem sempre a gente consegue prever todas as rotinas. Às vezes acontece situações em que precisa sair todo mundo da sala, porque vai ter uma reunião importante naquele momento. Então, quando acontecer situações que não estão previstas, converse com o seu aluno. Se ele for muito pequeno, né, e não entender, ou se ele for não verbal e ele não conseguir entender, tenta entender como que ele vai se posicionar. Se ele ficar muito agitado, às vezes tira ele daquele ambiente naquele momento. Leve ele para um ambiente calmo, tranquilo. Faça algo que o deixe calmo naquele momento. Se vai ter uma festa semana que vem na escola, e eu sei que o meu aluno, ele não gosta muito dos sons, ele não gosta muito dos ambientes que tem muito barulho, o que eu faço com esse aluno? Eu levo ele uma semana antes no local. Olha, semana que vem vai ter uma festa aqui. Nós vamos se reunir todos aqui. Leva ele no ambiente para conhecer, ou seja, você está antecipando situações em que pode causar conflitos nesse aluno. Então, todas as vezes que surgir uma situação que não estava prevista, você tenta ajudar o seu aluno a se acalmar, mas tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes, e aí também é um caos, vou contar um caos para você de uma outra querida minha colega. O aluno dela, aconteceu uma situação e ele entrou em crise. E aí, o que aconteceu nesse momento? Era uma crise muito grande. Era aquela crise assim da escola inteira escutar. E aí todo mundo foi para lá ajudar. Ou seja, é uma criança, um aluno que tem dificuldade em quebra de rotina. E aí de repente aparece gente que ele nem sabe, bibliotecário, auxiliar de limpeza, ajudante, professor de outra sala, e juntou querendo ajudar e piorou a situação. Então a professora falou, gente, quando meu aluno entrar em crise, olha de longe e pergunta se está precisando de ajuda. Porque às vezes a crise, se for uma agressão para conter o aluno, ok. Mas se for todo mundo, o aluno vai ficar ainda mais desorganizado. Então tem que dar esse espaço e conversar com o professor como que vai estar podendo ajudar nessas situações. Talvez eleger, olha, quando acontecer essas crises, o fulano é que vai vir. Ele que vai me ajudar aqui, ele já conhece. Até nisso precisa se trabalhar com o aluno, tá? Essa dica é muito importante, a questão da rotina, viu? Não responda pelo seu aluno. A gente tem a tendência a responder por ele. Quarta dica, não responda pelo seu aluno. A gente tem a tendência a responder pelo aluno, principalmente se ele for não verbal. Quando alguém pergunta, qual é o nome dele? Sabe que o aluno não responde, né? Ele não diz o nome dele, aí a gente vai e diz, na maior das intenções, ele chama Joaquim. Não responda por ele, deixa ele responder. Verus, mas o meu aluno não fala. Então vamos criar uma forma dele responder? Como que ele pode responder? Com crachá. Qual é o nome dele? Olha, tá perguntando o seu nome. Aí você pega na mão dele, pega no crachá e mostra Joaquim. É Joaquim. Ou então uma pulseira que está escrito o nome dele.
Isso vai fazer com que o aluno entenda que existe uma comunicação, que quando alguém se refere a ele verbalmente, ele precisa dar uma resposta. Então vai ensinar o seu aluno a aprender a interagir. Não responda por ele e não faça por ele. O seu aluno às vezes tem dificuldade de abrir um objeto, abrir uma lancheira. Ah, não, deixa que eu faço por você. Não, não precisa fazer, deixa que eu faço. Deixa ele fazer, faz junto com ele. Se precisar, pega na mão, mas não faça e não responda por ele. Ele tem que ter a oportunidade de tentar fazer. E você faz junto com ele e não por ele. Porque o aluno precisa olhar para a pessoa para aprender os comportamentos. Então, se você sempre faz pelo aluno ou responde por ele, ele não vai aprender a se comunicar. Então, ele está dentro da sala de aula. O seu aluno fala ou ele é não verbal e você chegou perto dele. Você fez atividade? Geralmente, o professor vai com a pessoa que está acompanhando, se ele tiver uma acompanhante dentro de sala de aula, um monitor, ele fez atividade? Aí, quem está acompanhando mostra, ele fez ou ele não fez. Não faça isso. Vá ao seu aluno e pergunta, você fez? Você conseguiu fazer? Se ele der conta de falar, ok. Ele não deu conta de falar, pega, mostra para ele. Você mostra o caderno e diz assim, pega o caderno e mostra para a professora. Falou uma vez. Ele não fez, fala a segunda vez. Pega o caderno e mostra para a professora. Falou uma segunda vez. Na terceira vez, se ele não fez, você vai pegar o caderno e junto com a mão dele, segurando o caderno, olha, professora, eu fiz a atividade, ele fez a atividade, ok? Então, você está ajudando o seu aluno a estabelecer uma comunicação, a aprender a responder comandos ali. Isso é uma dica muito importante, estabelecer uma comunicação com o seu aluno, ok? E a quinta dica, gente, que é muito importante. Seja coerente com o seu aluno. Não minta. Mas como assim, Verusca? Você está falando que eu falo mentira para o meu aluno? Não, gente, não é que a gente fala mentira, mas existem situações que para o aluno aquilo vai ser uma mentira. Por exemplo, vai para a escola, vamos entrar, a aula vai ser ótima, você vai se divertir. E o aluno entra e a aula para ele não foi ótima. Ele não se divertiu. Então, o que ele vai pensar? O que ele fala não é verdade. Não tem coerência o que fala. Porque disse que a aula ia ser ótima, que eu ia me divertir e eu não estou divertindo nada de nada. Então, o que você pode fazer para motivar o seu aluno a entrar? Vamos supor que você está querendo motivar o aluno a entrar. Olha, vamos entrar. Hoje vai ter muitas coisas para fazer. Você vai encontrar com seu aluno, com seu amigo, você vai ter oportunidade de ir no pátio, você vai fazer aquela atividade que você gosta. Agora, se dizer que isso vai ser divertido, ou que vai ser super legal, é subjetivo. O que eu disser assim, puxa vida, eu tive um maior sucesso. Sucesso é diferente. Para umas pessoas, sucesso é ter um carrão do ano. Para outras pessoas, sucesso é ter milhares de seguidores. Para outras pessoas, sucesso é ter uma família com amor, uma família feliz. Então, o sucesso vai ser excelente, vai ser maravilhoso, é subjetivo. E quando a gente trabalha essas subjetividades com o aluno autista, ele pode não entender, ele leva as coisas ao pé da letra. Pô, falou que ia ser um sucesso, não foi nada de sucesso. Falou que ia ser maravilhoso e foi péssimo. Então, essa palavra desse professor não é confiável. Aí você precisa, então, saber falar com esse aluno para que ele confie no que você vai dizer. Outra coisa importante em relação a não mentir é que às vezes a gente fala assim para o aluno, olha, se você fizer essa atividade aqui, eu vou levar você lá na quadra, ou eu vou te dar aquela atividade que você gosta, eu vou fazer aquilo que você gosta de fazer. E aí o aluno está fazendo, ele está tentando fazer, mas no meio disso tudo aconteceu uma situação e ele fez uma birra horrorosa, ele aprontou, ele fez e aconteceu. Aí, mas o aluno fez a atividade, fez a birra, mas fez a atividade. Aí o professor já está por aqui. Gente, eu sou professora, eu sei que tem hora que a gente está por aqui. Aí dá vontade de falar o quê? Também não vou levar você onde eu prometi levar, não. Porque você fez uma birra horrorosa e não está merecendo. Mas não foi combinado isso.
O combinado é que se ele fizesse, ele ia ter. Então, seja coerente. Ainda que ele tenha feito a birra, você tem que cumprir a sua palavra. Nós, professores, precisamos ter muito cuidado, porque o aluno autista, ele leva tudo ao pé da letra. Ao pé da letra. Se você falou que vai levar, você vai ter que levar. Ainda que ele tenha feito uma mega birra. Essa foi a nossa quinta dica e eu vou dar a sexta dica, hein? Nossa live tá quase acabando, tá? A sexta dica muito importante também é... Deixa eu ver... Pera aí que eu pulei as coisas aqui. Não responda pelo aluno. Vocês tenham paciência aí comigo, viu? Anotei o trem aqui. Então, gente, a sexta dica é: não tenha medo. Não tenha medo de trabalhar com aluno autista. Muitos professores dizem, Verusca, eu não consigo fazer adaptação curricular para o meu aluno autista. É muito difícil. Eu não sei o que ele pensa. Parece que eu estou falando com uma parede, eu estou falando com ninguém. Eu não consigo, eu não entendo. Mas tente, gente. Não tenha medo, se capacita, busque informações, tudo que a gente falou aqui, use estratégias, recursos para você. Você vai conseguir. Você não precisa pensar que é difícil, de impossível. Não, é possível e vai ser um privilégio. Quando você puder trabalhar com um aluno autista, você vai ter o privilégio de conhecer uma pessoa diferente, uma pessoa incrível, uma pessoa que se comunica de uma maneira diferente. Simplesmente assim. Né? Eles têm limitações na interação, na comunicação e interação na comunicação. Basicamente, chama díade, né? Antes era tríade, que agora é na interação e na comunicação. Eles precisam de nós, eles precisam do nosso apoio. Não desista do seu aluno, você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu gosto muito antes de finalizar, de contar uma história. Então eu vou contar uma história para vocês, tá? E a história, ela é muito legal, gente. Conta a história de que tinha um homem e ele tava num sol quente. Num sol quente, terrível, martelando uma pedreira. Gente, ele passava horas do dia com martelo. Tá, tá, uma marreta. Tá, 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 martelando aquela pedreira e tirava as pedras. Ele falou, mas isso não é vida, isso não é vida, isso é terrível, isso é terrível. Ah, eu não queria ser assim, eu não queria estar nessa situação, eu queria viver outra situação. De repente ele olha e vê um homem passando em cima do elefante. Lá no lombo do elefante ele olha e fala assim, que é vida? Aqui eu segurando a marreta e ele lá passeando numa boa, só andando pelas províncias, vendo as coisas que estão acontecendo. Mas isso é que é vida. E aí ele pediu muito. Oh, meu Deus, eu queria muito ser aquele homem. E aí Deus transformou ele naquele homem. Mas ele ficou feliz demais. Larguei a pedreira, agora eu tô muito feliz, agora sim. E aí ele lá no lombo do elefante, feliz, mas ele não sabia que aquele homem, ele tinha que visitar 6 províncias por dia, um sol na testa que não acabava mais, e aquele balanço do elefante incomodava, dava dor nas costas, cacunda. Ele falou, meu Deus, isso não é vida não, isso não é vida não. Nossa, eu chego em casa moído, esse sol tá me acabando. Vida mesmo, bom mesmo é ser um sol. O sol que é bom, tá lá, poderoso no céu, tá lá pleno, secando a testa de todo mundo. Como eu queria ser o sol, eu queria demais ser o sol. E aí Deus transformou ele no sol e ele ficou lá, ele virou o sol, ficou feliz demais. Nossa, eu agora sou o sol, eu tô feliz demais. E aí, gente, ele secava a água, secava as roupas no varal, esquentava. Mas aí, de noite vinha a lua, e aí ele queria estar lá, de noite ele não podia, porque estava a lua, aí ficou aquela confusão.
E falou, não, ser só é muito ruim, eu tenho que dar lugar para a lua, não tô gostando disso, não tô gostando disso não, bom mesmo é... E aí passou uma nuvem bem grande e tapou o sol, e ele queria estender os raios dele bem em cima de uma árvore linda, e a nuvem veio e tapou o sol, e falou, queria mesmo é ser nuvem, tá tapando o sol, a nuvem tapa o sol, às vezes quando vem uma frente fria, fica dias e dias sem eu poder estender meus raios aonde eu quiser e eu só vejo nuvem daqui de cima. E Deus transformou ele numa nuvem. E aí ele virou nuvem, mas ele gostou demais de ser nuvem. Gostou demais. E aí ele chovia, fazia chuva, fazia tempestade e foi uma maravilha. E aí, gente, quando ele virou nuvem, de repente vem um vento sul muito forte e empurra ele para lá. Daí a pouco vem um vento do norte, empurra ele para cá e ele não conseguia ir onde ele queria. As nuvens ficavam jogando para lá e para cá, jogando para lá e para cá e ele não conseguia. Aí então, ele falou, nossa, mas tá muito ruim ser nuvem, eu não tenho autonomia, eu não faço o que eu quero. Eu queria mesmo ser o vento. Nossa, ser o vento deve ser bom, que eu posso soprar o tanto que eu quiser. E Deus transformou ele no vento. Então, ele começou a soprar, levantava a saia das moças, arrancava o chapéu das pessoas, fazia uma festa, soprava as roupas no varal e ele estava se divertindo. E ele foi soprando, soprando, até que de repente ele bateu numa pedreira. E ele soprou na pedreira, mas a pedreira não se movia. Ele falou, mas essa pedreira aqui não se move. Forte, imperiosa, uma pedreira gigante, eu não consigo transpor. Eu queria mesmo ser uma pedreira. E Deus transformou ele na pedreira. E aí, ele estava lá pleno, sendo pedreira. Vinha vento, vinha sol, vinha chuva, às vezes as nuvens encobriam e ele estava pleno. Mas aí ele começou a achar que estava muito sem graça, ficar parada ali, não fazia nada. Então ele ouviu um barulho de uma marreta lá embaixo. E ele olhou para baixo e viu um homem martelando. E falou assim, isso aqui é vida? Olha esse homem martelando essa pedreira. Eu queria mesmo ser esse homem. E Deus transformou ele nesse homem da pedreira, que era ele mesmo. Essa história, ele diz o seguinte, eu era feliz e não sabia. Essa história fala sobre gratidão. A gente tem que ser grato com o que tem. Você é professor? Seja grato com a carreira que Deus te deu. Privilégio de alcançar as vidas. Privilégio de fazer diferença na vida de pessoas. Você tem um aluno autista? Privilégio gigante de fazer a diferença na vida desse aluno e dessa família. Ser grato. Tem até um versículo da Bíblia que diz assim, olha... Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em sua vida. Então vamos ser gratos. Eu termino essa live, mas antes de terminar a live, eu queria dizer o seguinte. Se você ficou comigo aqui até agora, eu quero te agradecer demais por você ter ficado. A minha missão, o meu objetivo é ajudar todos os alunos com deficiência, através de vocês, professores. Porque eu sozinha... Eu posso fazer diferença na vida dos meus alunos, mas junto com vocês eu faço a diferença na vida de muitos outros alunos. E esses alunos fazem diferença na vida das famílias. Um aluno alcançado é uma família alcançada. Um aluno que recebe uma educação de qualidade, que recebe uma adaptação curricular que vai fazer ele aprender, independente do diagnóstico que ele tem, vai fazer a diferença na vida de muitas famílias. E eu conto com você. Compartilhe essa like, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva para que outras pessoas tenham o privilégio de ajudar os alunos, especialmente os autistas. E hoje eu termino essa live, né, dizendo para a gente ser grato com o privilégio que nós recebemos. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou continuar mais um pouquinho aqui, tá? Tem alguém que gostaria de fazer mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui os comentários. Muito obrigada. Minha mãe tá aqui, Nancy de Barros. Muito obrigada. Cadê, gente? Tem alguma pergunta? Laura Abreu, ansiosa pela próxima live. Obrigada, Laura. Muito obrigada. Obrigada, Breno. Muito obrigada.
Eu agradeço muito por vocês terem ficado comigo. O desejo surgiu no meu coração de expandir, sabe? De fazer sementes de inclusão. Essa live aqui é uma semente. E uma semente para florescer na vida de muitas famílias através dos professores, ajudando os professores a fazerem a adaptação curricular e garantir a inclusão, tá? Se tiver alguma pergunta, Cláudia, muito obrigada. A Cláudia diz, muito obrigada, só tenho que agradecer por ter passado na vida do meu filho, é verdade, eu fui professora do Dudu, um amado, um querido. Muito obrigada, Tamara. Vamos ter... Gente, falar com vocês. O meu objetivo é fazer live toda terça e toda quinta. Eu fiz hoje às 8. Vocês acham que às 8 tá um horário legal? Eu tava pensando em fazer às 19 horas. O que vocês acham? 18 eu não posso fazer porque... Pensa num lugar barulhento aqui às 18 horas. Passa muito carro. E aí depois vocês podem... Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no direct, tá? Tô à disposição para vocês. E não se esqueça de curtir e compartilhar, viu? Grande beijo, muito obrigada, feliz demais. Fica com Deus. Até a próxima live. Opa. Como é que eu encerro aqui?